throw it up, start twerking like Miley. Oh, yeah. Então, novamente aqui no nosso canal 1000 Dicas com Drica Lopes, essa que vos fala, essa morena aqui alta que vos fala, e eu estou aqui com a doutora Tuane Machado Ribeiro, é isso? Isso. Mora em Passo Fundo, formada em Estética e Cosmética pela Universidade de Passo Fundo, em Biomedicina pela FASURGS. Isso. Isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho de fios de PDO, certo? Existe um mito aí, doutora, dos fios de PDO, de que os fios de PDO vão causar aderência, vão causar fibrose, que depois quando a pessoa quiser fazer um lifting cirúrgico não vai conseguir porque criou uma fibrose, uma aderência. Isso é fato ou isso é mito? Isso é mito. É mito, né? Então, em primeiro lugar, né, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Os fios de PDO, nós temos duas diferentes formas, né, de aplicação dos fios. Então, nós temos os fios de tração, né, nós temos os fios lisos também, somente para estímulo de colágeno. E, além disso, nós temos um plus, que são os nossos fios parafuso. Então, qual é a diferença, né, desses fios? Então, os fios de tração são os fios que nós vamos usar para fazer lifting, né? Para reposicionar tecidos. Os fios lisos nós vamos utilizar para fazer estímulo de colágeno, né? Ele é um fio que ele não vai fazer tração, ele só vai estimular o tecido. E o nosso fio parafuso, ele é um fio que ele não faz uma tração exacerbada, mas pode fazer alguns reposicionamentos de tecido. E ele é um fio que ele dá um pouco de volumização, né? E além de estimular esse colágeno. Então, para eles poderem entender, para o meu público poder entender, o parafuso, que é o que mais, eu acho que os outros dois, acho que eles conhecem. Sabendo que daqui a pouquinho eu vou para a mesa ali na sala de procedimento, eu vou para a mesa de procedimento com a doutora Tuane, ela vai estar paramentada, aonde nós vamos fazer o fio de tração no meu rosto, né? E também nós vamos falar daqui a pouquinho do Ultraformer, que é um produto, que é uma máquina aí... Um equipamento de alta tecnologia, de alta tecnologia, né, doutora? Isso. O parafuso, quando tu falou, eu tenho uma ideia de que é como se você fizesse assim com a pele ou com músculo, não sei. O que é que faz assim? A gente chama ele de fio parafuso, né? Porque ele vem enroladinho na agulha, né? Ele vem dentro da agulha todo torcidinho, como se fosse realmente o desenho de um parafuso para encaixar, né? Então, esse fio parafuso, a gente utiliza para ele fazer um pouquinho de volumização. Então, um exemplo de aplicação, né, do fio parafuso. Um paciente que já fez o travamento da região da glabela, né, a carinha de bravo com toxina, mas aquela ruga continua profunda, porque já teve uma quebra de colágeno. A gente sabe que essa é uma região extremamente perigosa para a gente fazer preenchimento com ácido hialurônico, né? Que a gente não pode aplicar um bioestimulador de colágeno, por exemplo, uma hidroxiapatita de cálcio, mas o fio parafuso ele vai me ajudar nisso. Então, e ele não é perigoso? Não, porque ele não vai fazer nenhum tipo de obstrução de vaso. Deixa eu mostrar aqui, vamos mostrar aqui no nosso adroaldo aqui, é aqui, né? Aqui, seria mais ou menos aqui que você coloca ele, doutora? Então, essa região aqui, toda essa região de glabela, né? Entre os olhos aqui a gente pode estar trabalhando. Então, é uma região onde a gente tem a ação de duas musculaturas bem fortes, né? Que é a nossa musculatura, que tem um ramo de frontal, onde a gente tem o músculo prócero, e a gente tem os corrugadores também. Então, é uma região onde eu tenho uma força muscular muito significativa. Eu vou fazer para mostrar mais ou menos para ele como eu vou fazer. O meu não tá nesse nível, mas eu vou mostrar para vocês como é que fica quando não tem mais retorno, quando não retorna o músculo. Olha lá. Isso. Então, quando pode mostrar aqui. Muitos pacientes, quando estão com a musculatura mesmo relaxada, essa depressão aqui continua, ela permanece. Porque a musculatura... Ó, eu tô relaxada, mas ela iria permanecer no caso. Por que permanece?
Porque quando a minha musculatura ela tem uma ação de tração em cima do tecido, ela vai fazendo um rompimento das fibras de colágeno. E quando eu tenho essa depressão já pré-instalada, é porque essa fibra ela quebrou, né? Então essa ruga ela não é mais uma ruga dinâmica, ela passa a ser uma ruga estática, que ela permanece mesmo sem movimento. Então essa ruga, muitas vezes a gente não consegue suavizar ela da forma como a gente gostaria com a toxina. E é uma região que a gente não pode trabalhar, por exemplo, com os bioestimuladores. Então a gente consegue trabalhar de forma muito segura, tanto com os fios lisos quanto os fios parafuso. Porque essa região é de extrema vascularização aqui, né? Inclusive, gente, um aviso, tá? Não é a doutora que tá avisando, sou eu. Eu sou gestora de clínica, então eu sei de algumas intercorrências. Teve uma pessoa, um médico, um colega, que teve a infelicidade de querer fazer o preenchimento com bioestimulador nessa área aqui e ocasionou uma intercorrência muito séria. A minha biomédica ali já tá mandando eu ficar quietinha, não é isso, minha biomédica? Eu posso falar da intercorrência? Não posso? Posso. A intercorrência que houve levou a cegueira permanente. É que nessa região a gente tem vasos extremamente importantes, né? A gente tem vasos, tem a supratrocar. É uma artéria, essa tal dessa artéria. Se você chega a pegar essa artéria e ter um comprometimento vascular, tu pode cegar o paciente, né? Então, por isso que é uma região de extremo cuidado. Então, o fio, ele não vai fazer nenhum tipo de ação que vá comprimir esse vaso. Sim, entende? Até porque também é um fio, não tem como entrar nessa artéria, né? Isso. Não tem como migrar, porque ele é um fio. E ele é um fio que a gente Quando é líquido, ele migra. Ele pode fazer, né? Isso. Obstruir. Então, o fio, a gente vai trabalhar numa camada mais segura, não tão mais profunda, superficial. Mais superficial, né? E aí a gente consegue trabalhar o estímulo de colágeno nessa região e também fazer esse efeito de preenchimento. Claro que não é um efeito imediato, né? O fio, ele tem um tempo de ação, então ele vai promover um estímulo de colágeno, que nos primeiros 30 dias vai produzir fibra, né? E depois isso vai entrar em maturação por até 6 meses. E aí o resultado a gente consegue segurar por até 2 anos. Olha que maravilha, gente. E outra coisa que eu queria dizer, e eu como gestora e especialista em biossegurança e em breve especialista também, serei especialista na questão de capilar, né? Eu vou ter uma formação na área capilar, queda, pós-Covid, todas as mazelas que envolvem o cabelo, eu irei tratar aqui a nível superficial e a nível não medicamentoso, mas existe já, doutora Sol, me ajuda o nome, o ativo que a gente pode, suplemento, né? Suplemento, como é que fala? Fármacos, né? Fármacos que a pessoa pode tomar isso para questão capilar. Sim. São fármacos, né? Nutracêuticos, viu? Mas eu tô aprendendo, gente, eu tô aprendendo. A clínica vai fazer agora 1 ano, ainda a gente não teve bebê, né? Enfim, a Mônica Maldonato, minha sócia, tá aqui, linda, maravilhosa. Gente, vocês logo vão ter o prazer de conhecê-la. Ela é uma princesa. Sabe aquela Let It Go, Let It Go? Como é que é o nome? Elsa. A Elsa, ela parece a Elsa, né? O Let It Go, Let It Go. Ah, olha, é mesmo? Então, mas ela é linda, é uma princesa maravilhosa. Mas voltando, gente, eu quero também falar uma coisa pra vocês. Aproveitando até você, doutora, essa parte aqui que a gente chama de têmpora, também, gente, tome muito cuidado com o profissional que vocês vão fazer um procedimento nessa área de têmpora, porque geralmente é preenchimento, né? Ali não pode colocar o fio parafuso. Não, geralmente nessa região a gente trabalha com preenchedor, né? A gente pode usar bioestimulador também, desde que ele tenha uma diluição um pouquinho maior, né, pra gente não correr o risco de obliterar vaso. E é uma região que eu sempre falo, né, pros colegas e pros meus alunos também, que a gente precisa respeitar uma curva de aprendizagem, né? Essa é uma região que a gente precisa ter bastante experiência para fazer a aplicação,
porque é uma região que a gente tem vasos extremamente importantes também, né? A gente tem a artéria temporal, então é bem importante. Que é a mesma que pode ocasionar cegueira também. Elas todas são interligadas, né? As artérias, elas são todas interligadas. Então, por exemplo, eu posso pegar uma facial angular, por exemplo, que é uma artéria que passa nessa região, né? Aqui, mais lateralizada, próximo ao nariz, e eu posso fazer uma obliteração que afete toda a face do paciente, dependendo da altura que eu pegar esse vaso. Então, ela vai se ramificando e cada ramificação tem um nome e uma especificidade. E um tipo de intercorrência. E um tipo de intercorrência. Que pode ser desde de um aneurisma local, como, por exemplo, pode levar cegueira, a gente tem várias intercorrências que podem ocorrer. Pode acontecer necrose. Pode acontecer necrose. Então, vai depender de que vaso que está sendo comprometido nessa situação. Alguns casos a gente consegue reverter de forma imediata, né? Mas existem casos que a gente precisa de uma atuação aí multidisciplinar para conseguir resolver. Eu vi um caso de uma menina que fez uma rinomodelação, né? E ela teve necrose, ela ficou 15 dias em câmara hiperbárica. Isso. Né, para poder haver a cicatrização de dentro para isso. Pra fora. A câmara hiperbárica, ela tem uma pressão aumentada, né, um nível de oxigênio bem aumentado, justamente para tentar fazer isso o mais rápido possível, né, essa recuperação mais rápida, porque a necrose, ela leva à morte do tecido. Então, se você não age de forma efetiva, você perde aquele tecido. Perfeito. Gente, eu como dona de clínica, a Mônica Maldonado, que está aqui nos bastidores também participando, daqui a pouquinho ela vai apresentar, ela vai fazer o vídeo institucional apresentando a nossa clínica, vai estar também no 1000 Dicas, como vai estar também no @yupclinic.zonasul, né? E aí vocês vão conhecer um pouquinho dela, né? Da minha Let It Go, que eu amo de paixão. A minha boneca, a minha princesa. É porque é uma filha, gente. É uma filha que eu tenho de coração. Não é minha filha de ventre, mas é minha filha de coração. Imagina, são 15 anos, meu amor. 15 anos, né? De relacionamento, de apego, de afinidade, de briga, de um monte de coisa. Mas eu tô aqui, eu deveria não estar falando isso, talvez, né? Como dona de clínica. Mas eu acho que eu tenho que falar, sabe por quê? Porque na nossa trilogia, na nossa pirâmide, o ponto principal é a biossegurança. Então, se houver qualquer tipo de possibilidade de haver uma intercorrência, nós vamos evitar de fazer aquele procedimento. A pessoa tem que estar tranquila, a pessoa tem que estar confiante, o profissional tem que ser um profissional capacitado, né? Que daí vem a capacitação na trilogia e depois resultado. Doutora Tuane aí com 4 anos de mercado não teve nenhuma intercorrência, nem com ela mesma, porque ela aplicou, gente. Gente, ela aplicou aqui na têmpora dela, gente. E assim, dando risadinha. Eu digo, meu Deus do céu. Mas graças a Deus correu tudo bem. Ela tá com as têmporas dela ali maravilhosas. Eu tenho que fazer, mas eu não tenho coragem, gente. Olha só. É uma questão de coragem também, né, Tuane? Também. Acho que o paciente ele tem que estar preparado também para receber o procedimento. E é importante que ele saiba dos riscos, né? Então a gente precisa orientar sempre o paciente da forma correta para ele estar também, né, sabendo exatamente o que pode acontecer. E só para finalizar, dói para fazer o fio de PDO tracionado? Não. Tem dor pós, na hora pós? Durante o procedimento a gente faz alguns pontos de anestesia, que são pontos estratégicos. São botões, né? São botões anestésicos. Pós-procedimento, o paciente vai sentir um desconforto, principalmente ao toque. Quando a gente trabalha com fio de tração, eu estou reposicionando um tecido, né? Então, o meu fio, ele é um fio que tem várias garrinhas e a gente ativa essas garras. Então, ele puxa o tecido. Então, é normal que ao toque, né, e alguns tipos de movimentação, ele possa sentir um desconforto. Já sei, já é sabedor. Como eu vou fazer aqui na lateral, eu tenho que dormir quantos dias sentada? Não precisa dormir exatamente sentada, mas você vai dormir sempre retinha. A gente sempre aconselha usar um travesseirinho de viagem para não pressionar,
Ah, né? eu tenho aqui da clínica, eu vou roubar aqui da Porque, clínica. ótimo. Por que não pressionar? Porque eu pressionando esse fio, eu posso superficializar ele. Porque ele leva uns dias para aderir 100% ao tecido. Então, eu posso fazer essa superficialização ou eu posso romper o fio, né? Então, a gente sempre pede para ter esse cuidado de pelo menos 7 dias dormir numa posição mais retinha, né? Com o travesseiro um pouquinho mais elevado. Evitar atividade física também por em torno de 10 dias. A gente sempre fala atividade física no geral, mas principalmente as de alta intensidade ou a musculação propriamente dito, né? Por erguer peso, enfim. E a gente pede para cuidar algumas coisas como alimentação, por exemplo, para não forçar muito a abertura da boca também, porque como ele faz essa tração aqui em ligamento, né? Quando você faz o estímulo da abertura, pode soltar esse ligamento e aí a gente perde a tração do fio. Certo. Então, gente, daqui a pouquinho a doutora Tuane vai estar fazendo em mim e na doutora Sol também o fio de tração, para mostrar o quanto ela é capaz, o quanto ela está capacitada, o quanto a nossa clínica está capacitada em fazer esse procedimento, né? Porque aqui na clínica ela é a nossa mentora, ela vai fazer toda a mentoria de fios de PDO aqui na nossa clínica. Então, a técnica de PDO, de fios de PDO, de tração, parafuso ou liso é de doutora Tuane Ribeiro, tá? Então é isso aí, gente. Um grande beijo. Até sábado que vem. Guarde perguntas. Throw it up, start twerking like Miley. Oh, yeah. Oi, pessoal. Estou aqui com o nosso mimo Ultraformer 3, né? E a doutora Tuane. Em breve, nós estamos montando a campanha agora para o mês de julho, certo? De paciente modelo. Então, eu peço para que vocês, quando essa campanha entrar no ar, vocês já entrem em contato conosco para reservar, fazer a avaliação e reservar o procedimento junto ao Ultraformer, certo? E eu vou passar a bola agora para a doutora Tuane para ela poder explicar como o Ultraformer funciona e rapidamente e onde ele pode ser feito. Ok. Então, olá pessoal, tudo bem? O Ultraformer, então, ele é uma plataforma de alta tecnologia, né? E ele já é chamado de Ultraformer 3 porque ele atua em 3 principais ações aí no nosso organismo. Então, a gente consegue fazer o trabalho de flacidez, né? De pele, a gente consegue trabalhar gordura, né? E também ancoragem muscular. Então, ele é o único equipamento que a gente consegue trabalhar essas 3 vias de uma única vez, né? Ele é um equipamento que emite ondas de ultrassom de alta potência, tanto micro quanto macro focado, onde esse ultrassom ele vai fazer pequenos pontos de coagulação no tecido, que vai além de estimular colágeno, fazer essa tração muscular e trabalhar a gordura, né, dependendo do local que a gente escolher. Quanto tempo leva para ter um resultado na primeira aplicação? Então, a gente rosto, tem vamos no rosto um isso. full face, a gente já consegue ver um resultado imediato, né, logo no final da aplicação. Porém, o resultado final a gente vai ter com 90 dias. Então, a gente reavalia o paciente em 3 meses para ver a necessidade de uma nova aplicação. Havendo essa necessidade, a gente indica, né, aí no máximo 3 sessões durante o ano, né, para a gente conseguir um resultado mais expressivo, tá? Perfeito. O Outro detalhe, pode fazer no tchauzinho. Isso, né? a gente pode aplicar o Ultraformer além da face, região de pescoço, região de papada, região de braço, interna de coxa, no bumbum. Aquela gordurinha né? A gordurinha do sutiã, né? A gente pode aplicar em abdômen também. Muitas pacientes às vezes fazem uma cirurgia plástica, uma lipo, né? E fica com resquício de flacidez. A gente consegue trabalhar isso com o Ultraformer. Que será meu caso hoje. Eu fiz uma abdominoplastia e eu ainda fiquei com uma certa flacidez diagnosticada pela doutora. Ela veio aqui, fez um ultrassom de visão. Como é que seria o ultrassom? Como é que eu falo? Isso, a gente fez um ultrassom de imagem, na verdade, né? Pra gente identificar a espessura aí de camada de gordura, né? Onde a gente verificou que a gente tem uma camada de gordura muito fininha, né? Então a gente não poderia tratar com equipamento de gordura. Perfeito, somente mesmo com Somente Ultraformer. com tratamentos para flacidez. Para flacidez, onde vai
tracionar, vai esse colar, tecido. digamos, Isso. isso que tá descoladinho, né? Vai fazer um estímulo de colágeno ali na região. Perfeito. Então tá, gente, daqui a pouquinho vocês vão ver ela, a doutora Sol, desculpa, a doutora Tuane, aplicando o aparelho tanto na minha face como no meu corpo. Aguardem, já nós já vamos mostrar, certo? Um beijo grande pra vocês. Throw it up, start twerking like Miley. Bom, então aqui nesse abdômen nós vamos trabalhar o Ultraformer para flacidez. É uma paciente que já fez uma cirurgia plástica de abdominoplastia, né? E ficou então um pouquinho de flacidez nessa região. Então a gente vai trabalhar ela nessa região mais inferior, que é onde a gente tem uma necessidade maior nesse momento. Isolamos toda a região aqui de umbigo, onde a gente não vai aplicar a ponteira, tá? Então eu vou colocar aqui o gel neutro, tá geladinho, tá? A gente coloca bastante gel para a ponteira conseguir deslizar e acoplar bem no tecido, tá? Então agora a gente vai realizar aqui os disparos. Qualquer coisa você me fala, tá? Bem justa no tecido do paciente. Tudo tranquilo, André? A gente já consegue visualizar uma diferença no tecido imediato após a aplicação, né? Porque a gente acaba melhorando a oxigenação local, né, do tecido. Lembrando que o resultado final é em 3 meses. Então a gente reavalia a paciente dentro dos 90 dias para ver então a necessidade de a gente fazer ou não uma nova aplicação. Foi. Nós vamos fazer também a aplicação da mesma ponteira para flacidez, então nessa região da gordurinha aqui que fica marcada no sutiã, que é uma região que também incomoda, né, essa paciente. Para essa região a gente pode trabalhar tanto a ponteira de gordura quanto a de flacidez. Como a nossa modelo ela não tem indicativo para ponteira de gordura, a gente vai trabalhar somente a flacidez, tá? Pedir para te abrir um pouquinho o teu braço, isso. E eu vou aplicar. Acho que assim fica melhor. Qualquer coisa você me fala, tá? Prontinho, temos que fazer o outro ladinho. Acho que é importante a gente falar também das contraindicações. Pode. A gente pode falar um pouquinho das contraindicações, né, da aplicação do Ultraformer. Então, a gente não aplica em pacientes que possuem algum tipo de prótese metálica no local, né, doença autoimune, paciente que tenha feito, por exemplo, em rosto, toxina, né, recentemente, preenchedor também em menos de 90 dias e também os fios a gente acaba, né, esperando um período de segurança para fazer, porque senão a gente acaba reduzindo o efeito do procedimento já realizado, né? Também é importante salientar que gestantes também, né, uma contraindicação
bem né, que a gente precisa levar em consideração. Lactantes podem fazer desde que haja liberação médica, né? E no demais, as mesmas contraindicações de qualquer outro procedimento estético. Throw it up, start twerking like Miley. Oh.